Você sabe a sua missão de vida? Me chamo Lenir Bisoni, sou terapeuta e facilitadora da expansão. Dando continuidade aos vídeos que eu fiz sobre missão de vida, que é essa missão de vida, né? É um estudo desenvolvido pela Josie Cromer, que ela estuda, né, porque ela está viva, estuda 5 leis biológicas juntamente com a astrologia. Ela desenvolveu a grade de lealdade familiar, a nossa missão de vida, que é determinada pela lateralidade cortical, ou seja, o uso do nosso cérebro, que cada pessoa vem com determinada, a sua data de nascimento e a sua posição de filho, se você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto filho. E isso vai determinar a sua missão de vida, e isso determina qual é a sua função dentro deste clã. Então, dando continuidade, eu já falei nos vídeos anteriores, que eu fiz 2 sobre isso, dizendo que sobre os primeiros, os quartos, os sétimos e os 10º filhos, e também do segundo, do quinto, do 8º e do 11º filho, bem como os signos de Áries, Touro, Libra, Escorpião, Aquário, Capricórnio, Leão. Então, esses eu já falei no primeiro vídeo. Se você tiver interesse em entender um pouquinho mais, eu indico que você veja esses vídeos anteriores para entender sobre o que eu estou falando também. Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira coluna, a última coluna desse grupo de signos e posição de filhos. Lembrando que a grade de lealdade familiar não tem nada a ver com o signo. Ah, Lenir, mas é as mesmas características? Não, não são as mesmas características. E quando eu faço análise no meu atendimento, eu vou analisar sempre as colunas que for de acordo com a data de nascimento e com a posição de filho. Então eu tenho que fazer essa ligação sempre. Não adianta só estudar um apenas. E o que eu estou passando são as características de cada coluna. Então vamos lá. A terceira coluna é a coluna da comunicação. As pessoas nascidas em Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes, ou se é o terceiro, o 6º, o 9º e o 12º filho, são pessoas que vieram para falar. Entre falar e não falar, precisam falar. São pessoas que vieram para fazer network, para conhecer o estrangeiro, falar em línguas estrangeiras. São muito ligados à arte, à música, tudo aquilo que diz respeito a esse mundo das artes, das brincadeiras, de tudo. Então são pessoas que elas vieram para pensar grande, para sonhar grande, para ter coisas grandes, ter projetos grandes, porque essa é uma coluna da generosidade. Então são pessoas que elas precisam de grandes projetos, elas precisam de grandes objetivos. Pessoas dessa coluna, sem grandes objetivos, elas não vivem. Elas vão viver frustradas, elas vão viver achando que não é o suficiente, que não faz o suficiente, porque elas não têm um objetivo, elas não têm algo grande. Por exemplo, pessoas da segunda coluna vão dizer assim: eu plantei uma árvore e para elas está tudo bem, eu deixei uma árvore. Da terceira coluna, elas vão plantar a árvore e elas vão querer saber se essa árvore serviu para abrigar pessoas, um namorado que pediu uma namorada em casamento, um avô que contou uma história para o neto debaixo dessa árvore, ou seja, coisas maiores, grandiosas. Não é simplesmente fazer algo, é fazer algo pelo todo. Então essa coluna são pessoas que elas vieram para isso. E outra coisa muito importante para o pessoal dessa coluna também é eles saberem que eles precisam começar e terminar tudo, porque eles geralmente eles começam e não terminam, e aí vem a frustração, e aí vem o cansaço, porque eles não entendem, porque começa não termina, ou seja, nunca fecham a gaveta, nunca terminam o alimento do prato, não dão o último gole no copo. Eles precisam fazer isso.
Se é para levar o vestido na costureira que está 1 mês lá jogado, faça imediatamente. Se é para levar um documento, preciso ir ao banco e você está protelando e enrolando, deixa para amanhã, faça isso imediatamente. Porque essas pessoas, elas não podem enrolar, elas não podem deixar para amanhã nada. Senão elas se sentem frustradas, sentem que precisa fazer alguma coisa. E são pequenas coisas, porque o teu inconsciente ele não entende se é você tomar a decisão de comprar uma casa ou se é você levar um documento ao banco. O nosso inconsciente ele não entende, ele simplesmente diz, ele não decidiu, ele não resolveu, ele não fechou essa gaveta. Percebe que são das pequenas coisas que nós vamos para as grandes. Então, a partir disso, que você já sabe que se você está nessa coluna, você começa tudo e não termina nada, a partir de agora você precisa começar e precisa terminar. Se eu estou me prontificando a fazer um curso, eu vou até o final. Se eu quero fazer algo que eu acho que eu não vou dar conta, planeje-se, porque senão vem a frustração. Mas são pessoas que estão muito ligadas ao outro lado da vida. O que é o outro lado da vida? Porque são pessoas que elas não se sentem entendidas nessa realidade. É muito comum, eu atendo as pessoas, eu digo para elas assim, você não tem a impressão de que as pessoas aqui não te entendem? Assim, nossa, é verdade, as pessoas não me entendem. E o que acontece quando elas não são entendidas, elas não são ouvidas, elas vão para uma realidade paralela. E qual é essa realidade paralela? Geralmente os vícios, a bebida, seja cigarro, 10 cafezinhos por dia, seja na comida, elas simplesmente vão para essa realidade, porque quando ela está lá fumando, ela foge alguns segundos dessa realidade. Lenir, mas é só um cigarro? Sim, mas no momento que ela está fumando, ela está em outra realidade, ela não está precisando lidar com essa realidade agora, neste momento. Então são pessoas que elas vão se entregar muito mais facilmente a vícios, de qualquer tipo. Sejam drogas, bebidas, remédios, comida, não importa. Por quê? Porque elas não se sentem entendidas nessa realidade. Não se sentem que elas são ouvidas nessa realidade. Que para elas, aqui todo mundo poderia se unir, todo mundo podia se ajudar, todo mundo podia ser coeso. Porque aqui é a justiça por igualdade. Mas quando elas não se sentem ouvidas, não se sentem reconhecidas, elas vão para essa outra realidade que é fugir. Que daí elas querem ir para uma realidade que não é essa. Então são pessoas que elas estão muito mais ligadas. Nós vamos encontrar pessoas aqui, profissões como pilotos de avião, mergulhadores, tudo que está ligado a ar, paraquedista, piloto de helicóptero, são pessoas, ou mergulhadores, né, que vão para a água, escaladores de montanha, né, que fazem escaladas, tudo que está ligado à natureza. Vamos encontrar os veterinários, porque os veterinários lidam com animais e os animais entendem. Então tudo que desconecta dessa realidade. Mas uma coisa mais importante para vocês entenderem, pessoas desta coluna precisam ter um grande objetivo. Porque elas precisam mirar na lua para chegar até o céu. Senão não saem nem do lugar. E a terceira coluna, elas têm algo muito especial com elas. Que Deus disse assim, só põe o pé que eu ponho o chão. Vocês conseguem as coisas muito facilmente, mas precisam levantar e precisam buscar. Só que quando elas dizem, eu vou deixar para amanhã, eu deixo para depois. E aí elas não conseguem, e aí se frustram. Mas a capacidade dentro delas realmente é imensa. Então, essas são algumas características do pessoal dessa terceira coluna, que são pessoas que vieram para se comunicar. Então é a fala ou a ausência dela. São pessoas que vieram comunicar para muitas pessoas, não para poucas. Vieram para dizer, e quando elas não dizem, elas estão fora da missão de vida delas. Lembrando que a análise que eu faço nos meus atendimentos, eu vou sempre trabalhar
com a posição de filho e com a data de nascimento também. Então nós temos que fazer essas duas análises sempre. Então pode ser que eu encontre alguém de Gêmeos que esteja na primeira coluna, que é o primeiro filho, por exemplo. O que quer dizer? Que essa pessoa nasceu de Gêmeos, que veio falar, veio se comunicar, fazer network, descobrir o mundo, mas ele veio também para ir buscar aquilo que é dele. Ele veio para tomar atitude, para não esperar nada do outro, ser impulsivo, ter liderança, agir primeiro e pensar depois. Então, assim, quando os Gêmeos dá a mão para Áries neste momento, é uma pessoa que só vai crescer, só vai lindamente prosperar. Por quê? Porque um veio para explorar o mundo, falar línguas, network, o outro veio para agir. É a atitude o tempo inteiro. Então esse é um pouquinho das características dessa coluna. Assistam os outros vídeos que eu explico os exemplos, né? Dou exemplos e características de cada filho, cada signo. Lembrando que não tem nada a ver com signos, e sim é um estudo muito mais complexo, desenvolvido pela Josi Cromer, dentro das 5 leis biológicas e astrologia também. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, manda para aquele seu amigo que nasceu em Sagitário, ou aquele seu amigo que nasceu em Gêmeos, para ele saber um pouquinho da missão de vida dele. E se quiser se aprofundar ainda mais, escreva aqui nos comentários ou marque uma sessão comigo, o link está na bio, e eu vou te explicar exatamente para o que você nasceu e como você pode trilhar este caminho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.